Putin adota a lei marcial nas 4 regiões que foram ocupadas pela Rússia e, além de tudo, limita a circulação de pessoas em algumas regiões. Mesmo na Rússia mesmo, talvez não lei marcial, mas numa situação especial essas regiões estão. Além disso, na província ali, principalmente na cidade de Kherson, existe uma limitação e uma evacuação dos cidadãos russos que ocupam aquela área. Por que será que eles estão evacuando, hein? Qual foi a justificativa da Rússia? Um possível ataque mais forte? Será mesmo até mesmo um ataque nuclear naquelas regiões? A gente está como bastante aberto. Notícias também relacionadas a um pronunciamento oficial de um assessor do presidente Zelensky, falando que os ucranianos têm que se preparar, porque o inverno que está chegando vai ser bastante rigoroso e muito possivelmente com dificuldade de acesso à infraestrutura básica, como, por exemplo, luz, energia para aquecimento e até abastecimento de água. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, só um recadinho aqui rapidinho para vocês. Eu tenho aqui para vocês a caixinha da Switch EcoBox. Para quem não conhece, já falei algumas vezes aqui no canal, eu gosto muito de apoiar essa empresa porque eu confio bastante na qualidade dos produtos que são ofertados e também porque pertence a pequenos empreendedores. Pô, cara, que é o grande responsável pela circulação de economia, geração de empregos, tal. E acho que eu, que tenho um canal de comunicação importante, tenho que divulgar pessoas que são honestas, pessoas que fazem bom trabalho e que, claro, oferecem um serviço de excelente qualidade. Cada caixinha da Switch EcoBox, ela vem com uma série de produtos aqui de beleza. Então, vem hidratantes, alguns tipos de colônias, enfim, tudo de característica vegana, ou seja, que não faz testes de animais, tal, né? Então, acho que é bem interessante, tá? Pessoal, vou deixar o link aqui na descrição, switchecobox.com.br, e caso você queira, entre em contato lá, caso você queira algum tipo de desconto, só colocar ali, ó, RIC10, que você vai conseguir 10% de desconto, tanto na assinatura como também em alguma compra avulsa que você quiser fazer, tá? Recomendo bastante. Recomendação aqui, ó, professor Ricardo Marcílio. Tamo junto, pessoal? Então, ó, bora lá pro vídeo. Seguinte, hoje a gente teve algumas delimitações bem importantes que mostram uma escalada da violência entre Ucrânia e Rússia. O Putin declarou hoje, em pronunciamento oficial, uma lei marcial nas 4 regiões que foram ocupadas, estou falando aqui de Zaporísia, de Kherson, de Lugansk e de Donetsk, e além de tudo, uma situação especial em algumas outras porções, inclusive em territórios da própria Rússia, tá? Estou colocando inclusive aí o mapinha para vocês. Professor, o que muda, né? O que é uma lei marcial? Na prática, essas regiões que elas foram ocupadas foram feitos ali referendos, consultas populares. Claro, quem organizou o referendo foi a Rússia, quem contabilizou os votos foi a Rússia sobre a ocupação militar, então não tem legitimidade da comunidade internacional. A própria ONU acabou de votar isso e falou, galera, que não tem legitimidade. O Brasil mesmo, tá? Se posicionou de maneira oficial contra os referendos que foram feitos, mas a Rússia reconhece e colocou ali governadores para comandar cada uma dessas regiões que foram anexadas ao território russo. Só que a Ucrânia, ela vem avançando de maneira bastante significativa. Eu diria que principalmente na região de Kherson, tá? E nesses avanços, o Putin, ele se recusa, pelo menos até o momento, em traçar exatamente qual a delimitação desses estados que foram anexados, porque a promessa que ele fez foi, olha, esses estados anexados que antes pertenciam à Ucrânia, agora pertencem à Rússia. E sabe como que é a doutrina aqui? A gente não usa armas nucleares, excetuando em situações que coloquem a integridade territorial da Rússia em risco. Pô, os ataques que a Ucrânia vem fazendo hoje, na porção de Kharkiv e na porção de Kherson principalmente, é um risco à integridade territorial. Então penso eu que a delimitação exata ainda não foi traçada justamente por conta desses avanços recentes que os ucranianos fizeram. Ele decretando lei marcial, na prática, o que significa isso? Que as leis civis, que os governantes civis, eles abrem espaço para uma lei marcial, para uma lei militar. Então deixa de ser lei ali com governador, com parlamento e tal, e fica uma lei extraordinária. Geralmente isso é colocado em situações de guerra, de catástrofe natural, para agilizar os processos. Então uma série de liberdades civis, elas acabam sendo deixadas de lado. A gente fala, por exemplo, eu vou colocar para vocês a listinha do que pode ser feito, né, a partir desse momento.
mas a qualquer momento que os militares considerarem que não é mais permitido a livre circulação de pessoas, está proibido. Eu posso expropriar a sua propriedade se isso for para bem da Rússia. Eu posso pegar uma indústria, por exemplo, que é especializada em produção, sei lá, de carros, qualquer coisa, e eu posso utilizar aquilo para fins de produção bélica, porque o Estado achar melhor. Ou seja, passa a ser um Estado completamente na mão do poderio militar da Rússia. Então isso está dando um recado da Rússia. A Rússia está deixando bem claro. A gente vai aumentar as nossas posições aqui nesses territórios. O Zelensky, ele criticou isso publicamente, inclusive falando que a partir desse momento é uma legalização de saque das propriedades que são ucranianas. Tá? Por que o Putin está fazendo isso? Ele está alegando que a Ucrânia não aceita fazer nenhum tipo de negociação e que mesmo com os pedidos da Rússia, a Ucrânia continua bombardeando região de Kherson, região de Kharkiv, que são regiões que hoje pertencem à Rússia. Ou seja, uma lei marcial seria uma forma de acelerar o processo de integração territorial dessas porções. O que o mundo ocidental está vendo isso é como se fosse uma certa situação de desespero. Ou seja, a Ucrânia está ganhando territórios, está avançando algumas porções, e a Rússia está tentando se mobilizar. Galera, convenhamos que já trocou generais que comandam os conflitos, o Kadyrov da Chechênia está participando mais, já teve algumas críticas internas. Então, aparentemente, o Putin está se mobilizando cada vez mais para ver se conquista de fato esses territórios. Será que vai conseguir agora com a lei marcial? Quais vão ser as consequências disso, pessoal? Esperar para ver, tá? Esperar para ver. Como situação perigosa, pouca, não é bobagem, a gente ainda teve uma situação em que a Rússia pediu para que, de maneira oficial, a população que vive em Kherson, na cidadezinha de Kherson, na província de Kherson, abandone os territórios, que fique à margem do rio Dnipro, que não estão tendo os conflitos, os embates, pelo menos não de maneira tão significativa assim. A gente está falando hoje de mais ou menos 60 mil pessoas. Tanto que o governo russo ele anunciou que ele vai fazer uma mobilização para que a cada momento, a cada dia, 10 mil pessoas sejam tiradas das suas casas e sejam anexadas para outras porções. Pelo menos de maneira momentânea. Tá? Por que isso está sendo feito? Novamente, porque a região que hoje é a de mais forte embate entre os ucranianos e os russos. E a Ucrânia está avançando de maneira significativa. E aí a gente já começa a entrar no campo da especulação, né? O Putin alega que isso está sendo feito para, novamente, eu conseguir usar mais forças militares e isso não coloca em risco os civis que vivem na região de Kherson. Existe gente especulando que pode ser, finalmente, o uso tão prometido das armas nucleares táticas. O Putin falou, novamente, o uso de armas nucleares, não de grandes proporções, mas táticas, só podem ser feitas quando há uma ameaça à integridade territorial. Segundo a Rússia, isso é uma ameaça à integridade territorial. Então, será que essa evacuação que está acontecendo de maneira coordenada pelos russos significa mais poder? A Rússia convocou aí quase 200 mil militares a mais para atuar também nessas regiões. Na verdade, os militares mais inexperientes ficam na retaguarda e quem está avançando agora são os militares mais experientes e que antes estavam na retaguarda, né? Eles têm mais força, digamos assim, para conseguir avançar nesses territórios. Então, Kherson vai se tornar, talvez amanhã, depois de amanhã, um palco de violentas batalhas entre russos mais mobilizados, com mais força, e talvez com poderio para fazer o uso de armas nucleares táticas, em contraposição ao avanço dos ucranianos. Tá? Uma situação bem tensa e que aumenta cada vez mais. E qual que é a resposta do mundo ocidental para isso? O Antony Blinken, por exemplo, que é o secretário dos Estados Unidos, deixou bem claro, isso representa um desespero dos Estados Unidos. O Biden também se pronunciou nesse sentido, falando que isso mostra que a Rússia está perdendo o campo de batalha, está ficando desesperada e está querendo avançar de qualquer jeito. Isso fez com que França, Alemanha, Estados Unidos se pronunciasse no sentido de manter mais ajuda econômica e militar à Ucrânia. A gente teve hoje, por exemplo, ataques que foram bastante importantes da Ucrânia com armamento cedido pela OTAN, mísseis cedidos pela OTAN, na porção de Donetsk. Entende isso? E a Rússia considera que cada vez mais essa guerra está ficando assimétrica. A Alemanha mandou, por exemplo, o IRIS-T, aquele sistema de defesa antiaéreo. Pô, tecnologia de ponta.
é membro da OTAN. A Ucrânia, em tese, não faz parte da OTAN. Em tese, né? Na prática também não. Estados Unidos, HIMARS, financiamento, logística, a França, até Israel se comprometeu agora, até porque o Irã mandou drones, né? E a gente sabe que o clima entre Israel e Irã não é dos melhores. O Irã mandou aqueles drones kamikazes e Israel prometeu mandar um sistema de defesa antiaérea também bastante significativo. Lembrando que Israel é uma potência militar, cara, de proporções mundiais, né? A nível global, assim, diferente do Irã, que é mais regional. Mas a nível global, Israel militarmente se destaca. Então a Ucrânia, ela vem conseguindo angariar cada vez mais apoio, o que torna, de novo, a guerra cada vez mais perigosa. Porque se a Rússia considera que ela não está lutando contra a Ucrânia, e sim contra a OTAN, aí o negócio já muda um pouco de patamar. Putin acuado é mais perigoso do que Putin sabendo que pode ganhar facilmente. A escalada da violência ela pode ficar maior. Lembrando que o próprio Zelensky anunciou ontem que a Rússia vem mudando um pouco a sua prática, né, de ataques ao território ucraniano. Hoje, o assessor do Zelensky deixou bem claro: se continuar nessa pegada com esses ataques, a Ucrânia vai ficar sem luz, sem aquecimento e sem abastecimento, inclusive abastecimento de água. A Rússia, ela vem mudando um pouco os seus ataques, as formas de ataque, principalmente nas regiões mais centrais. Kiev é longe do território russo, né? Pô, se fosse ter um ataque talvez por Belarus, tal, que está participando também cada vez mais dos conflitos, até entendo, mas o que está sendo feito hoje é o ataque com esses drones kamikazes, atacando pontos de eletricidade. A Ucrânia anunciou que 30% do país, do abastecimento de energia, já foi comprometido. E está chegando inverno, inverno rigoroso. O aquecimento para os europeus é super importante, entende? Os ataques que a Rússia vem fazendo em pontos de bastante mobilidade, circulação, área comercial, plena 9 da manhã, né, 8 da manhã, é para causar desespero na população ucraniana. Pô, a população ucraniana vai começar a sentir falta de abastecimento de água, abastecimento de energia, e aí como que vai funcionar o hospital? Como que vai funcionar a indústria? Como que vai funcionar a empresa? As pessoas vão ter medo de sair às ruas, porque pode vir um drone kamikaze a qualquer momento e atacar elas. Cara, e esse sentimento de desespero é a peça, digamos assim, que a Rússia está colocando para convencer os ucranianos a se enfraquecerem e talvez aceitarem algum tipo de proposta. O próprio prefeito de Kiev, por exemplo, ele já se pronunciou. A gente vai fazer algum tipo de racionamento, porque sem o racionamento a gente vai acabar sucumbindo no inverno que está chegando, tá bom? Então, assim, o resultado final desses ataques, a gente vai ver logo menos. G20, Bali, dia 15 e dia 16. Reunião que vai contar presencialmente Putin, Biden e Zelensky. Será que o Putin, que já anunciou, Lavrov falou, né? Olha, a gente pode escutar o que os Estados Unidos estão falando, tal. Tá aumentando a retórica para ouvir algum tipo de possibilidade de paz por parte do mundo ocidental? Aparentemente, pelo menos por enquanto, não é isso que o mundo ocidental está colocando. A retórica agressiva está aumentando, com mais armamento sendo mandado. O que você acha, galera? A gente está caminhando mais para uma paz ou para o conflito? Eu, infelizmente, vejo mais a segunda opção. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtirem, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.